Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao seu Educador Digital. Eu sou o professor Júlio do canal Matemática Sem Problema. Hoje damos início ao estudo da geometria espacial e nada melhor do que começarmos com cubo para a gente mexer com essa ideia. O cubo, ele também é chamado de hexaedro regular, então já tem um termo já um pouco diferente. O que acontece ali? O cubo ou hexaedro regular, estamos falando da mesma figura. É importante que você veja a figura e também perceba que eu desenhei ela e cometi, digamos, um erro na hora de desenhar ela. Não é bem um erro, mas eu fiz propositadamente para chamar a tua atenção. Se você analisar o cubo da maneira como ele está vendo ali, nós temos o hábito de desenharmos ele fazendo o seguinte. Perceba que eu vou fazer uns pontilhados ali, ó. Repare, ó, eu vou fazer uma linha pontilhada aqui e uma linha pontilhada lá no fundo também. Ó, entenda isso, porque é muito comum que nos desenhos, quando a gente coloca isso, seja ela numa folha de uma prova, seja num livro, ele coloque essa parte pontilhada para você e é importante que a gente fale o que significa ela. Essa parte pontilhada numa figura espacial significa que ela está na parte de trás da figura, que você não está vendo ela. Então, quando você se deparar com uma linha pontilhada, entenda. A ideia que nós estamos passando para você é que ela está na parte de trás da tua figura. O que é importante você enxergar a respeito de um cubo, do hexaedro regular? Essas três considerações que eu coloquei aqui, ó. Observe, o comprimento, a largura e a altura são exatamente iguais. Cuide. Comprimento, largura e altura. As três dimensões dele, o comprimento, a largura e a altura são iguais. Eu designei pela letra A. Pode ser A de aresta, não tem problema, tudo bem? Segunda informação importante, olha o que ele diz ali. Todas as arestas são iguais, certo? Eu estou reforçando o que eu disse em cima. O comprimento, a largura e a altura são iguais, você tem todas as arestas da figura exatamente iguais. E essa última informação, ele é formado por 6 quadrados. Visualiza assim, existe o quadrado da parte superior, da parte inferior, o quadrado frontal, o quadrado do fundo e os quadrados nas laterais. Ó, 1, 2, de cima e de baixo 2, 4, frente e trás, 6 nas laterais. 6, né, compondo 2, 1 em cada lateral. Formado por 6 quadrados no total. O que a gente vai pensar? Vamos tentar evitar ao máximo a decoreba da fórmula. Eu vou começar aqui com a relação de áreas, tá? O que eu quero que você entenda da área dele? Eu posso calcular a área da base dessa figura, posso calcular a área lateral dessa figura, como eu posso calcular a área total da figura. E eu preciso que você entenda o termo para você não ficar decorando muita coisa. Se eu falo para você, ó, em relação à área, a área da base dela, a gente vai fazer o seguinte, ó. A área da base, nós vamos representar a área pela letra S. Nada impede você de representar pela letra A maiúscula, está correto também. Eu vou representar pela letra S. Daí eu vou colocar o seguinte, um B subscrito ali embaixo, que vai representar a área da base. Vamos raciocinar um pouquinho? Vamos pensar assim? Eu falei para você que ele é formado por 6 quadrados. A base dessa figura é composto por 1 quadrado. Então, a área da base vai ser lado vezes lado, aresta ao quadrado, certo? Então perceba lá. A área da base do quadrado, ela vai ser dada por a sua aresta elevada ao quadrado. Vamos continuar na área. Eu tenho também para a área o que nós chamamos de área lateral. Vamos pensar um pouquinho? A área lateral é toda a região lateral da figura. Então você tem 1, 2, 3, 4 quadrados compondo a região lateral. Se a área de um quadrado é A quadrado, olha como que eu vou designar a área lateral. SL, a área e o Lzinho subscrito. Isso vai ser igual a 4 vezes o A elevado ao quadrado. De novo, eu insisto. Por que 4 ao quadrado? É mais fácil a gente pensar do que decorar, né? 4, porque na região lateral toda delas são 4. Agora a gente pode compor o seguinte, quer ver? Ó? Dentro disso, existe o que nós chamamos de área total. A área total eu vou chamar de ST. S de área, T de total. Lembra que eu disse aqui em cima? Ele é formado por 6 quadrados. Então, cada quadrado vale A quadrado. A área total dele vai ser 6 vezes A elevado ao quadrado. E aqui você tem todas as relações de área que a gente pode trabalhar com ele. Perceba que partindo da base a gente consegue chegar nas outras meramente interpretando o que a gente quer. Tudo bem? Depois disso, tem a relação do volume. Para volume,
eu vou pedir para você lembrar de uma relação importante. E essa relação vale para prismas também, que vai ser um assunto que veremos posteriormente. O volume, ele é sempre o produto da área da base do prisma, a área da base dele, multiplicada pela altura. Olha só, o volume de um prisma, ele é dado pelo produto da área da base multiplicada pela altura. O que acontece aqui, ó? Dá uma olhada. O volume dele, que a gente vai representar pela letra V, que é a capacidade, vai ser igual. A área da base dele é o A elevado ao quadrado. A altura dele é a mesma aresta. Agora pensa um pouquinho, vou fazer um rascunho aqui, ó. Se você pega o A elevado ao quadrado e multiplica pelo A, você tem produto de potência de mesma base. Você conserva a base, soma os expoentes, você tem aquela relaçãozinha. Em outras palavras, o volume vai ser dado pela aresta ao cubo. O que seria legal você lembrar disso aqui é o seguinte: perceba que para eu descobrir a área do cubo ou para descobrir o volume do cubo, tá? Que é um prismazinho, o que você precisa ter? O único elemento é a aresta dele. Só que assim, essa é a parte, né, teórica da coisa. Eu vou passar dois exemplos para vocês, tá? Dois exemplos para vocês. Um exemplo relacionado a cubo e o outro exemplo relacionado ao paralelepípedo, que vai ser o próximo sólido que a gente vai ver. Vamos lá? Primeiro exemplo, vamos lá. Usando uma folha de latão, deseja-se construir um cubo com um volume de 8 decímetros cúbicos. A área da folha em centímetros quadrados, utilizada para isso, será no mínimo... Ele tem uma folha de latão, né? Ele não disse é o que ele quer como resposta, uma folha de latão, e dessa folha de latão ele quer construir um cubo de volume 8 decímetros cúbicos. Vamos tentar cuidar com as informações e vamos organizar ela de uma maneira que a gente consiga seguir uma linha de raciocínio. O que acontece ali, ó? Se o volume do cubo é 8 decímetros cúbicos, faça uma igualdade, tá? Como assim? O volume de um cubo, ele é dado pela aresta ao cubo. É essa a igualdade que eu faço. Por quê? Porque se ele me dá o volume, eu pego esse valor e igualo ele à fórmula do volume. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou pegando o valor que ele deu e igualando a relação. Ou seja, a aresta ao cubo vai ser igual a 8. Se você for analisar isso aqui, ó, a aresta ao cubo vai ser igual, o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Significa o seguinte, que a aresta dele vai ter que ser igual a 2. A aresta igual a 2. Só vamos tomar um cuidado porque eu não coloquei a unidade ali, tá? A aresta dele, esse cubo tem uma aresta de 2 decímetros. 2 decímetros. O que vai acontecer? Repare que no enunciado ele pediu a área dessa folha de latão em centímetro quadrado. Então, pera um pouquinho, existe uma conversão. Lembra dessa relação? Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu preciso fazer uma simples conversão de unidade. Simples conversão. De centímetro para decímetro. Ó, de centímetro para decímetro. Então você vai multiplicar isso aqui por 10. Em outras palavras, a aresta do cubo que você quer vai ser 20 centímetros. Olha só, é uma aresta de 20 centímetros. Vamos guardar isso aqui. O que foi que ele pediu? Eu preciso de uma folha de latão de quanto de área no mínimo para conseguir compor uma relação como essa aqui, um cubo como esse aqui. O que você tem que lembrar? Que a área total do cubo tem que ser igual à área do latão, certo? E como que a gente acha a área total de um cubo? Isso vai ser igual 6 vezes a sua aresta ao quadrado. Vamos lembrar? 6 quadrados, a área de um quadrado dada por a quadrado, como são 6, 6a quadrado. Ou seja, 6 vezes a aresta dele já em centímetro, que vale 20, elevado ao quadrado, isso vai ser igual 6 vezes, tome cuidado, 2 elevado ao quadrado, dá 4. 1 zero ao quadrado, 2 zeros. Nós temos aqui, ó, 6 vezes 4, 24 com duas bolinhas em centímetro quadrado. 2.400 centímetros quadrados tem que ser no mínimo a área dessa folha de latão para compor a situação que ele pediu, tudo bem? Fica a dica, ele deu um valor, iguala a relação, chega na aresta
e vai batendo as igualdades até o final, tá joia? Vamos fazer o seguinte, falamos de cubo, o que a gente vai fazer agora? Vamos mudar de sólido, vamos falar do paralelepípedo, vamos ver? Então, pessoal, como vimos agora há pouco, falamos do cubo, fizemos um exemplo sobre o cubo e vamos mudar um pouco a figura, mas a gente não muda muito também. O que acontece? Digamos aqui, ó, se eu vou dar uma esticadinha no cubo, o que acontece ali? Eu pego um cubo como esse, dou uma esticada nele, né, um termo bem simples, dou uma esticadinha nele, perceba que quando eu dou essa esticadinha nele, ele perde aquela propriedade de ter as arestas iguais. Agora eu estou falando de um prisma, de um sólido, bem parecido com o cubo, a diferença é que as três arestas são distintas. Lembra daquilo que eu comecei a aula falando a respeito do cubo? Vai acontecer no paralelepípedo também. Você vai falar, tá, mas o que você falou? Sobre essa linha pontilhada. Ó, ela é importante para que você perceba qual é a parte invisível da figura, aquela parte que está no fundo, que você não está vendo. Eu preciso, antes de mais nada, fazer você enxergar essa figura da seguinte maneira. Perceba o seguinte, ó, começa olhando esse retângulo, olha o termo que eu estou usando, esse retângulo na lateral. Esse retângulo na lateral, esse aqui, ele tem dimensões B e C. Eu preciso que você enxergue antes de partirmos para a parte da dedução das fórmulas ali. Essa parte lateral aqui, ó, esse retângulo de dimensões B, C, existem dois dele. Um dele está do meu lado direito, o outro está do meu lado esquerdo. Aqui eu tenho um retângulo de dimensões BC, aqui eu tenho um retângulo de dimensões BC. Enxergou isso? Outra coisa, olhe para a parte frontal da figura. É um outro retângulo de dimensões AC na frente, lá no fundo, linha pontilhada A e C, também são dois. Parte de cima, dimensões AB e dimensões AB, são duas. Perceba que as faces dessa figura são iguais duas a duas e é dessa ideia que a gente vai partir para deduzir área. Sabe por quê? Ó? Eu vou colocar primeiro a área da base da figura. Deixa eu colocar ela aqui. Ó. A área da base, vamos tentar enxergar uma coisa. A área da base, ela vai ser igual. São as dimensões que você tem na base dele. Ou seja, o A multiplicado pelo B. Tudo bem? Cuide, porque eu quero apenas uma por enquanto. Então a área da base vai ser de dimensões AB. Tá certo? Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. A área lateral. Vamos colocar lá do cantinho. Área lateral. Aqui eu preciso da tua ajuda da seguinte maneira. A área lateral é toda a região lateral. Só vamos tomar um cuidado. Lá no cubo, nós pegamos o quê? Como elas eram todas iguais, eu calculei a área de uma e multipliquei por 4. Aqui não. Aqui muda um pouco a figura. Por quê? Essa área lateral, perceba, essa região BC são duas. A região da frente, A vezes C, são duas. Então eu vou colocar o seguinte. 2 vezes o AC mais 2 vezes o BC. 2 de AC, parte da frente. A vezes C, parte frontal. A vezes C, parte do fundo. 2 vezes de BC. B vezes C, lado direito. B vezes C, lado esquerdo. A junção delas você fecha toda a região lateral da tua figura. E daí, compondo isso, nós temos a relação da área total. Essa área total a gente vai fazer o seguinte, vamos pensar um pouquinho. Eu quero a área total de toda a figura, então eu quero toda a região lateral somada com duas bases. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, lembre que a área total vai ser toda a região lateral somada com 2 vezes a área da base. Você pode perguntar assim, tá, mas por que 2 bases? Porque eu tenho duas, uma embaixo e uma em cima. Então o que acontece lá? A área total ela vai ser igual, a área lateral é tudo isso aqui, 2 vezes a área da base, é o dobro disso aqui. Então vai ser o dobro de AB mais o dobro de AC mais o dobro de BC. Perceba que essa relação já pode ser caracterizada como a área total da figura, mas eu posso deixá-la um pouco mais bonitinha, ó. O 2 em evidência. Então eu posso escrever a área total dessa figura como sendo 2 vezes, eu evidencio o 2, 2 vezes quem? A vezes B mais A vezes C mais B vezes C. É o dobro de cada uma delas. E aqui o que nós temos? Uma relação para calcularmos a área total
de um paralelepípedo. Bem simplesinho, certo? Bem simplesinho mesmo. Mas feito isso, lembra que eu pedi para você lá em cubo para a gente falar sobre volume? O volume de qualquer prisma é dado pelo produto da área da base vezes a altura. Essa aqui chega a ser simples até demais. Sabe por quê? Ó, a área da base dele é o AB, a altura é o C. Lembre de uma coisa, o volume de um paralelepípedo como esse, desse paralelepípedo, é o produto das três dimensões, A, B, C. Vai ser o produto das três dimensões. Está lá. Certinho? Duas relações que vão ajudar muito a gente nos estudos aqui sobre cubo e sobre paralelepípedo. É legal você conseguir andar com as duas em paralelo. Então vamos fazer o seguinte, agora a gente vai resolver aquele probleminha, mais um exercício, só que agora voltado para paralelepípedo. Vamos lá? As três dimensões de um paralelepípedo reto-retângulo de volume 405 metros cúbicos são proporcionais aos números 1, 3 e 5. A soma do comprimento de todas as suas arestas é... Gente, perceba que agora ele fez uma situação que é a seguinte, ele colocou que as dimensões são proporcionais a três valores. Eu peço um extremo cuidado nisso aí. Não confunda o que ele falou com o seguinte, tem gente que fala assim, né, ó, as dimensões A, B e C, que é o normal nós chamamos de A, B e C, são diretamente proporcionais a 1, 3 e 5. Repito, ele não disse que uma dimensão é 1, a outra é 3, a outra é 5. Ele não disse isso, tá? A gente tem que tomar um cuidado com isso. Pode ser? Até pode, mas ele não disse isso. O que ele falou é o seguinte, a dimensão A proporcional a 1, olha aqui, a dimensão A proporcional a 1. A dimensão B proporcional a 3. E a dimensão C, a terceira aresta, proporcional a 5. Nós podemos usar uma relação que nós vimos em aula de grandeza diretamente proporcional da seguinte maneira. A gente pode fazer assim, ó. A dimensão A, ela é uma vez uma constante de proporcionalidade, porque ela é diretamente proporcional a 1. A dimensão B, ela é o triplo da constante de proporção, porque ela é proporcional a 3. A dimensão C é o quíntuplo da constante de proporcionalidade. Fazendo exatamente isso aqui, ó, o que acontece? Nós garantimos que colocamos as três dimensões em função de uma única incógnita, que vai ser a constante de proporção. Qual foi o dado que ele forneceu para a gente? Ele nos deu o seguinte, ó, ele disse que o volume vale 405. O que a gente vai fazer? Já que o volume ele é dado pelo produto das três dimensões no paralelepípedo, lembra que eu falei lá no exercício de cubo agora há pouco? Pega o valor e iguale a relação. Então o que eu tenho? Que o volume é 405. Esse volume vai ser 405 igual. Agora note a importância de usarmos isso aqui, ó. O A, perceba, o A ele é uma vez a constante, então o A vai ser uma vez a constante. O B é o triplo da constante, é o triplo da constante. O C é o quíntuplo da constante, é o quíntuplo da constante. Multiplicando, 5 vezes 3 vezes 1, 15k ao cubo, cuide que o k multiplica, k vezes k vezes k, isso vai ser igual a 405. 15 multiplicando passa dividindo, o k ao cubo vai ser igual a 405 dividido por 15, olha só, k ao cubo é igual a 27. Se você dividir 405 por 15 vai dar 27, e aqui está o detalhe. Qual vai ser o número que elevado ao cubo resulta em 27? A constante de proporcionalidade é 3. Vai falar, professor, como assim 3? Peraí. Ó, você pode usar uma regrinha também que é a seguinte, esse cubo passa para lá como raiz cúbica. A raiz cúbica de 27 é quanto? 3. Cuidado, você chegou na constante de proporção. O que nós temos que fazer a partir daqui? As três dimensões. Olha isso. O A, ele é uma vez a constante. Constante 3, o A vale 3. O B, vou colocar do ladinho, o B, ele é, repare, o triplo da constante. Constante 3, ele vale 9. O C,
ele vai ser quíntuplo da constante. O C vale 15. Então deixa eu só destacar aqui, ó. Eu tenho que o A vai ser igual a 3, eu tenho que o B vai ser igual a 9 e eu tenho que o C vai ser igual a 15. Só cuidado com o pedido que foi feito a você. Ele pediu para você, como resposta, a soma do comprimento de todas as arestas. E uma coisa que eu não falei até agora, eu vou deixar para esse vídeo para falar, que é o seguinte: geometria espacial é muito importante que vocês sempre façam um desenho, um esboço da situação para que você enxergue o que está acontecendo. Por mais que você olhe e fale assim, mas o meu desenho fica feio. Não tem problema, deixa ele ficar feio, desde que você entenda o que você está fazendo, tá ótimo. Eu vou fazer assim, ó, eu vou esboçar um paralelepípedo, olha só. Vou jogar um paralelepípedozinho aqui, com essas dimensões que ele deu, tá? Ó, daí, não precisa, pode ser um negocinho bem feio, igual eu tô fazendo aqui, ó, simples assim, só para você enxergar o que tá acontecendo. Aquele ali é meu paralelepípedo. Ah, detalhe importante, aqui, faz a linha pontilhada porque ela é importante, a linha pontilhada a gente não abre mão, tá? Cuidado, uma dimensão vale 3, então eu vou supor que essa dimensão aqui vai ser igual a 3. Só que você tem que lembrar que ele pediu a soma do comprimento de todas as arestas. Essa vale 3, essa aqui do fundo vale 3, essa aqui vale 3, essa vale 3. Todas essas que eu marquei em vermelho vale 3. Então, 3, 6, 9, 12. Então ali eu já tenho 12. Mais. Vamos analisar o seguinte, existem outras arestas ali, ó. Essa outra aresta, eu vou supor que vale 9. Você pode olhar e falar, professor, mas o teu 3 está maior que o 9. Não tem perspectiva, fique tranquilo. Ó, aqui vai valer 9, aqui vai valer 9, aqui vai valer 9. 9 vezes 4, 36. Mais. Perceba que está faltando alguém, né? Tô te devendo uma arestazinha. Ó, essa vale 15, vale 15. Vamos deixar aqui, ó, 15, 15, 15 e 15. 15, 30, 45, 60, mais 60, tá certo? Como ele pediu a soma de todas elas, olha só, 2, 6 e 0 dá 8, 6, 3 e 1 dá 10. Estamos falando de 108. Detalhe, se a unidade dele é metro quadrado, aqui eu tenho 108 metros, que é o comprimento de todas as arestas. Moçadinha, seguinte, uma questão boa para aparecer em prova, por isso que ela foi selecionada para trazer em sala não, no vídeo para vocês, tá? Para que vocês consigam voltar a questão várias vezes para vocês analisarem ela com calma, tudo bem? Então ficamos por aqui com a ideia de cubo e de paralelepípedo, mas temos outros sólidos para ver em outro vídeo. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau! E não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.